Com relação ao ônus da prova, nós devemos aqui salientar que ônus nada mais é do que um encargo, uma função, uma obrigação que recai sobre determinada pessoa. E o ônus da prova é de quem alega, seja ele o autor ou o réu, e o Código de Processo Civil se incumbiu aí no artigo 333, ele se incumbiu de repartir esse ônus da prova, determinando da seguinte forma: primeiro, ao autor cabe a ele comprovar o fato constitutivo do seu direito, e cabe ao réu comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Veja que o Código de Processo Civil, o legislador, ele tomou esse cuidado. Ele trouxe, então, essa repartição do ônus da prova. Ou seja, cada parte tem um ônus de comprovar, de provar ao juiz aquilo que alegou no processo. E às vezes é necessário valer-se dos préstimos profissionais de um expert, no caso, o perito, em determinado assunto. Quanto à atuação do perito, onde é que ele pode atuar? O perito ele pode atuar no âmbito extrajudicial ou no âmbito judicial. No âmbito judicial, ele pode atuar na esfera administrativa ou particular. Um dos exemplos de atuação no âmbito administrativo é quando a perícia é feita pela vigilância sanitária. Ou seja, quando ela atua fazendo um trabalho, tendo como objeto da perícia em alimentos, ou seja, ela visitando estabelecimentos do gênero. Aqui a vigilância sanitária está investida do seu poder de polícia conferido em lei. Questão que reputo importante aqui frisar é que a perícia no âmbito arbitral é um dos exemplos de perícia extrajudicial. Digo isso por quê? Porque não considero, assim como a maioria da doutrina, não considera as cortes arbitrais como parte do poder judiciário, embora seja ela chamada de equivalente jurisdicional. Cortes arbitrais não faz parte do poder judiciário, nunca fez, e são apenas cortes privadas previstas em legislação especial para resolver determinado litígio, mas de forma alguma fazem parte do poder judiciário. Nós sabemos que o poder judiciário exerce o monopólio da jurisdição no Brasil por expressa disposição constitucional. E quando a gente fala em monopólio da jurisdição no Brasil, jurisdição cabe aqui frisar que é dizer o direito. Cabe apenas ao Poder Judiciário dizer o direito naquele caso concreto. Isso é papel do Poder Judiciário, ele tem um monopólio de dizer o direito no Brasil. Mas temos também a atuação do perito no âmbito judicial. Aqui o perito auxilia o julgador na análise de determinado assunto específico e mais complexo. Pode ocorrer na esfera civil ou na esfera criminal. Com relação à modalidade de prova pericial, nós temos o exame, temos também a vistoria, o arbitramento e a avaliação. O exame, o perito examina pessoas. Nós temos também a vistoria, e no caso da vistoria, o perito inspeciona o estado ou situação do objeto levado à análise, e geralmente o perito é levado a visitar determinado local. Então, nós podemos citar como exemplo, neste caso, quando a vigilância sanitária vistoria um restaurante ou vistoria um supermercado ou um estabelecimento na área de alimentos. Seria o caso da vistoria. Temos também o arbitramento como espécie de perícia. O arbitramento implica na fixação de valores monetários quando a prova carece de cálculos matemáticos, de cálculos aritméticos. Nós usamos muito esse tipo de perícia naquelas ações de revisional de contrato, no caso de quando envolve dinheiro, quando envolve valores e que exige
uma análise mais acurada de um profissional mais preparado para tanto. Esse é o arbitramento. E temos, por último, a avaliação, a última espécie de perícia. A avaliação é uma espécie de perícia que incide sobre a propriedade. Exemplo, uma avaliação feita sobre um imóvel, uma avaliação numa ação de desapropriação ou numa ação de alienação judicial. É feita a avaliação por um perito. Então, as espécies de perícia, mas eu digo já que esse rol não é taxativo. Nós temos diversas formas de perícia no Brasil. Mas vamos ficar apenas com essas 4, que são as mais importantes.